que os alimentos naturais, eles são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais para o consumo sem que eles tenham sofrido qualquer alteração. E nessa categoria entram as folhas, as frutas, verduras, legumes, os ovos, carnes e peixes. E hoje aqui a gente vai falar sobre os benefícios de um desses alimentos, que é a uva. E essa é uma fruta riquíssima em nutrientes e compostos bioativos que são bastante benéficos para a nossa saúde. E quem traz as informações aqui pra gente é o nutrólogo Dr. Roberto Navarro. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Bom, doutor. obrigado. Tamo junto. Obrigado, viu, pela presença novamente. Eu que agradeço, Fala sempre é bom estar fruta aqui. Que é tão boa, né? Põe boa nisso, viu? Não só no sabor, mas na saúde. É gostoso Pois demais. é. Eu gosto muito da uva. Isso aí é obra de Deus, generoso, né? Deu pra gente alimento que vem da terra, né? É uma variedade tão grande. Também, tem bastante, sim. E todos eles têm os seus benefícios aí. Vamos falar um pouquinho disso. Hoje. Vamos descobrir. Legal. Doutor, antigamente a gente tinha poucas uvas no mercado, né? Na verdade era essa. A gente tinha a uva Itália. Uva Itália, né? A uva Itália. Tinha a Rubi, que acho que nem sei se é essa aqui. Eu acho que é parecida, pode com ser, essa, né? parecida com e essa. tinha aquela uva que a gente chama em casa, chama uva de chupar. Aquela que era uva pequenininha, de chupar, mais aquela roxinha, né? E hoje a gente tem uma variedade imensa de uvas no mercado. Uva sem verdade. caroço, essa aqui que é uma delícia. É verdade. Qual que é a diferença de uma para outra, doutor? Um benefício para outro? Muda isso, o tipo de uva para benefício? Olha, na verdade, assim, o que a gente considera importante um alimento carregar? Os nutrientes que o nosso corpo precisa, né? Vitaminas, minerais, né? Proteínas, gorduras, tudo isso faz parte da nossa nutrição, a gente precisa deles. E a gente precisa também, né, que tem um efeito muito bacana na nossa saúde, são os compostos chamados bioativos, que ela falou, que são substâncias que não são classificadas nem como vitaminas, nem como minerais, mas carregam um benefício antioxidante e anti-inflamatório para o nosso corpo. Toda vez que a gente fala que algo é antioxidante ou anti-inflamatório, isso vai ser sempre benéfico. Isso diminui o risco de muitas doenças ligadas a excesso de oxidação da célula e excesso de inflamação. Praticamente todas que a gente conhece, doença cardíaca, doenças do cérebro, demências, câncer, diabetes, obesidade, está ligado a processo de oxidação da célula e inflamação. Então, se a gente pegar a uva, o que diferencia um pouco delas? Se a gente pegar a uva, o componente que deixa ela mais roxinha chama antocianina. É um composto bioativo, é um fenol, um polifenol, altamente anti-inflamatório e antioxidante. Quanto maior a quantidade dessa antocianina que dá a corzinha roxa, mais antioxidante é o alimento. Então eu diria que a uva roxa ou a pretinha tem mais antioxidantes que tem mais antocianina. Não é que ela é melhor do que a verde? Não, é que ela tem um componente a mais. Um componente a mais do que a verde. A mais. A verde, ao mesmo tempo, ela não tem tanta antocianina, né? Não é tão roxinha, mas ela tem mais potássio, por exemplo. E ela tem menos frutose, que é o açúcar da fruta. Ela é mais ácida, né? Então ela não é tão doce para quem não quer tanta frutose, né? Se a gente pensar que a frutose é um açúcar, ele não quer exagerar, a verde é mais interessante do que a roxinha, por exemplo. Depende muito do que o corpo precisa. Mas ambas vão fazer bem à saúde. Ricas em fibras, muito legal. E a semente dela também faz bem para a saúde? A semente é onde tem a maior parte, um pouco do resveratrol, que é um antioxidante, o polifenol mais importante da uva, né? Que tem mais estudos em volta do resveratrol, principalmente como antioxidante, anti-inflamatório. A semente também carrega uma quantidade, a casca, e a semente carrega resveratrol também. Então, a semente, ela é uma boa fonte, só que, óbvio, a gente não costuma comer muito a semente, a gente acaba cuspindo para fora, né? Mas mesmo que ingerisse, não teria tanto problema, salvo pessoas que têm divertículo, que é uma alteraçãozinha do intestino, são os buraquinhos no intestino, umas verruguinhas, vamos dizer assim, só que para dentro, que a semente pode parar ali, não é legal. Então a gente só orienta nesse sentido, tomar cuidado com sementes de um modo geral, não só da uva, mas sementes de chia, linhaça, né, se comer de um modo geral, né. E a gente tem ela aqui de 4 maneiras, né, a natura, a gente tem o balsamo, um vinagre, o vinho e a geleia. A geleia normalmente se carrega um pouco mais de açúcar, se coloca mais açúcar. O vinagre passa por um processo de fermentação. O vinho é a mesma coisa. Isso. A fermentação, no caso, você já falou com a gente de vinho aqui, que foi muito boa, a gente podia falar de novo novamente, porque é muito bom, uma bebida incrível. A fermentação potencializa alguma coisa nova também? Não? Potencializa, até a quantidade de resveratrol aumenta na fermentação. No caso do vinho, por exemplo? O vinho tem mais resveratrol do que a própria uva, embora ambos tenham, tá?
A própria uva verde também tem, mas o vinho, ele pela fermentação, aumenta um pouco o teor do resveratrol. E como toda bebida fermentada, tem alguns benefícios como o alimento que passou pela fermentação. Sim. Só que, óbvio, né, o álcool contendo aí no vinho, que está no vinho, já não é legal a gente exagerar. Eu vou beber muito vinho para ter resveratrol, aí vai ter o prejuízo do álcool. Uma garrafa por dia, assim. Uma garrafa por dia Tudo seria em ótimo. excesso. Brincadeira, meu irmão. Vou dar uma dica aqui. Tudo em excesso. Para homens, até 300 ml dia e para mulheres, até 150 ml De dia. boa, Olha! tranquilão. Uma tacinha Gostei, menor gostei, para mulher, uma gostei. tacinha maior para homem. Boa, Dá boa. para levar, na boa. Saudável. Tranquilaço. Dá para levar na boa, tranquilamente. E o vinho também, tem alguns estudos que mostram que populações que ingerem vinho não exageradamente têm menos doença cardiovascular. E fermentação também, né? E a Porque fermentação? o japonês Sim, consome muita fermentação Sim. e tem uma longevidade aí. Exato, o impressionante, próprio né? aceto balsâmico, que também vem da fermentação, né? Ele é. E além do vinho da uva que passou pela fermentação, no caso do vinagre, ele fica mais enriquecido de ácido acético. E o ácido acético, hoje tem bastante estudo mostrando isso, ele é um diminuidor da velocidade de absorção da glicose no intestino. Então, se você, como fez um sucesso, é vinagre de maçã, sim, né? fez. O balsâmico também tem ácido acético, um pouco menos que o vinagre de maçã. Mas tem, e também seria interessante você jogar um pouquinho na salada para diminuir o pico de glicose depois da refeição. Por um diabético ótimo. seria perfeito. Seria Perfeito, tranquilo. doutor. E pode consumir uva todos os dias? Pode, sem Pode. problema, dependendo da quantidade, né? Se você é um alimento que tem o seu valor calórico, né? Então a gente não pode exagerar na quantidade. Os sucos, por exemplo, concentram muita quantidade de frutose, sucos concentrados. Mas eu diria que o suco valeria a mesma coisa do vinho, até 150 ml para uma mulher. Eu acho que para homens e mulheres, até 200 ml dia, sem problema. Então, dependendo do contexto, eu estou fazendo uma dieta, eu não posso exagerar na quantidade calórica. A uva, ela tem uma quantidade calórica razoável, mas até um cacho por dia de 100 gramas, tranquilamente, tranquilão. A gente não vai deixar de ingerir um bom alimento, até porque ele tem fibra na casca. Então, a dica que eu acho legal, coma a fruta e só beba o suco em quantidade menor, porque o suco ele concentra a frutose e tira a fibra. Por mais que seja orgânico, natural, ok, mas não exagera na quantidade, não. 200 a 250 ml, eu acho que está de bom tamanho. A gente vai fazer o mitos e verdades aqui, doutor, mas você Bora. já respondeu tudo. Respondi? Não foi, ó. Uvas verdes são mais saudáveis que as roxas? Você explicou exatamente pra gente. Então, verdade. Pois é. É verdade. Tá aqui, ó. Verdade aí, doutor. Verdade, muito verdade, bom, muito verdade. bom. Tem bastante coisa ainda pra gente, né? O que eu acho bacana, Aham. gente, ó, a nutrição, né? A nossa saúde depende muito do que a gente põe pra dentro, né? E a ciência, eu acho que a medicina hoje, os estudos, né, mostram o quanto o padrão alimentar hoje influencia na saúde humana, né, na nossa saúde. Então, toda vez que a gente vê um alimento de verdade, né, ele vai ser sempre muito bem-vindo, qualquer um que seja. Independente, o a alimento gente na sempre sua forma fala natura. sobre isso aqui, doutor. Exatamente. É abrir menos pacotes, né? Exatamente. Assim, independente da maneira. Exato. Porque comer um cacho de uvas é muito mais saudável do que você tomar um suco de uva. Aliás, Sem olha que dúvida. bacana, gente. Quem está em casa escuta muito alimento processado e ultraprocessado. A gente tem medo dos alimentos processados, ultraprocessados. Vou falar uma coisa rapidinho para vocês aqui, que eu tenho certeza que vocês vão levar para o resto da vida. O alimento in natura, vamos pegar o exemplo da uva. Tá? Se eu pego um Ok. cacho de uva, tá aqui, ó, é um alimento in natura, tá aqui. É uva, eu sei que ele é uma uva, os componentes da uva estão aqui, todos os benefícios, as vitaminas, os minerais, os compostos bioativos. Beleza, se eu pego essa uva, levo para a indústria, retiro o suco dela, jogo a casca fora e coloco numa garrafa e te vendo como suco de uva, eu estou ainda com algumas características da uva ali, não deixou de ser uva. Sim. Tem ali os nutrientes da uva, talvez só não tenha fibra, porque tiraram a casca. Esse é um alimento processado. O alimento processado nem sempre ele é ruim. Ele passou por um processo pela indústria para colocar numa embalagem e te dar ele mais prático. Agora, se eu tomo aquele suquinho de uva em pó da minha época, não sei se existe mais. Existe. Tá? De cor roxa. Que cor roxa? É. Que sabor é? Roxo. Roxo. O É que, esse que mesmo. tem da uva, do nutriente da uva ali? Se tiver 1%, talvez nem tenha. É muito. Ali só tem corante, conservante, açúcar. Esse aí seria um alimento ultraprocessado. Então, uva, entendi. um alimento in natura, ok? Um suco de uva que não seja com mais açúcar adicionado, que seja suco de uva integral. É um alimento bacana, evite só o excesso. E suquinho de uva artificial, nem pensar. Principalmente para criança, né, doutor? Principalmente Tipo pra de verdade. caixinha, de suquinho que você leva, manda para a escola.
Esses também são sempre um problema, muito açúcar ali dentro. Exatamente, não chega. Açúcar em excesso tá trazendo muita doença, né? A gente tem que diminuir muito. Então, hoje a indústria está dando no rótulo, né? Fiquem atentos ali, escrito alto em açúcar adicionado, uma lupinha. Sim. Uma lei que a gente, como médico nutrólogo, lutou muito para que a Anvisa aceitasse, mas a indústria alimentícia às vezes tem um poder muito grande, né? Mas eu acho que o tempo foi mostrando que a gente tinha razão e hoje é obrigado a colocar no rótulo rico em sódio, rico em açúcar adicionado e rico em gordura A saturada. nutrição brasileira é um exemplo no mundo inteiro. Sim, né? a gente tem Muito bastante, tá evoluindo cada vez mais, mas né? muito E o ótimo. fato dos nutricionistas que já fazem um trabalho maravilhoso de orientar as pessoas quanto à alimentação, a medicina assumindo um papel nisso, como tendo a especialidade em nutrologia, preocupado com as doenças ligadas à má alimentação. Eu acho que quem está ganhando são as pessoas, né? É o dúvidas. consumidor, né? É o Perfeito. público. Nossa, É brasileiros. o público. Lê mais uma aí, Doutor. Carol, mitos e verdades aí. Vamos ver se o doutor vai Tem acertar. também, Vamos ver se ele vai acertar. Tem uma outra dúvida também Tem aqui. depois ali. Mete aí. Bora ver. Comer as sementes da uva pode fazer mal à saúde. Eu falei que Falou não, disso. só cuidado com quem tem divertículo, doença diverticular dos colos, quem tem sabe o que é, cuidado com sementes. E dói, hein? É ruim. Dói, Diverticulite é uma não inflamação fácil, não, terrível. Então, cuidado com as sementes. Só esse público, o resto, perfeito. tranquilo. hein? Quer ler mais uma, Carol? Manda ver. Vamos lá. Combinar uvas ou vinhos com queijos pode ser benéfico? Claro que sim, essa eu vou responder. Não, pelo amor de Deus. Verdade. Quer coisa mais gostosa? Verdade, claro que é Nessa verdade. época do ano Lógico. ainda, quer o coisa inverno. mais Queijo é bom. Uva é bom. Vinho é bom. Companhia é bom. É bom. Pronto. Então, Claro que pelo é bom. amor de Deus, você só faz bem à Perfeito. saúde, não é Eu também verdade? concordo. Eu concordo. Também acho que faz bem. O queijo, cuidado com os queijos muito gordurosos, mas de um modo geral são alimentos do bem. Eu não vejo nenhum problema. Tudo em não. equilíbrio. Tudo equilíbrio. Se não tem liberado. intolerância à lactose, não tem nenhum problema de alergia a lácteos, né? Um queijinho, tudo de bom. Acompanhado de um bom vinho, então. Liberado. Para com isso, Liberado. doutor. Sextou, Brasil. Tô empolgando vocês aí. Temos uma Olha perguntinha pra só. você no nosso Vamos lá. Instagram. Vamos ver aqui, vai. legal. Manda aí a Vamos pergunta. ver. Consegue enxergar aí, Carol? Manda ver. A Marli mandou pra gente. A uva ajuda na qualidade do Ótima sono? pergunta, Olha que Marli. ótimo. Obrigado, Obrigada, viu? Marli. Olha, o que a gente pode dizer? Que a uva ela é fonte de magnésio. O magnésio é um mineral que hoje a gente sabe. A gente, para relaxar o cérebro e dormir, a gente precisa ativar alguns receptores de alguns neurônios, né? A gente chama de receptor neuronal. Existe um neurotransmissor chamado GABA, que é glutamato, perdão, que é altamente excitatório do cérebro. Então, por exemplo, quando você toma um café que você fica ligado, você está estimulando muito o receptor glutamatérgico, que é como se ligasse o neurônio 220, você ficasse em alerta. O magnésio, ele ocupa o receptor GABAérgico, então ele não deixa que esse tal glutamato estimule o neurônio. Por isso que o magnésio é tido como um relaxante do Olha que cérebro. coisa boa. Eu ótima diria que, óbvio, existem alimentos que contêm mais magnésio que a uva, mas a uva não deixa de ter um pouco de magnésio, né? E o triptofano é um aminoácido encontrado em pequena quantidade, mas é encontrado na semente da uva também. E o triptofano é um precursor da serotonina, que é um precursor da melatonina. Então, que acaba gerando um sono legal. Agora, cuidado, não aconselho você tomar um copão de vinho pensando nisso antes de dormir, porque o álcool só dá o início do relaxamento, mas o sono em si fica prejudicado. Fica ruim, né? A arquitetura do sono não se aprofunda muito, o cérebro não é muito legal. Então, acho que você pode tomar, sim, um copo, meio copo, né, 200 ml de um suco de uva no jantar, né, não exagerando na quantidade, para colher os benefícios aí do magnésio Integral, né, doutor? e do triptofano. Suco integral, Sempre que Se possível. encontra no mercado também. Sempre que possível, integral. Doutor, vinho tinto, vinho branco. Tem também uma diferença de um para outro em relação a, por exemplo, ao diário? Eu vou tomar uma taça de vinho todos os dias? Tem uma diferença? A diferença é o resveratrol e a antocianina, que é o componente que deixa o roxinho, né? Que é mais antioxidante, seria mais interessante no vinho tinto. Tá. No vinho branco não tem tanto. Tem um pouco de resveratrol, sim, mas não tem tanta, bem menos que o tinto, e não tem tanta antocianidina, que é o componente roxinho. Então, acho que para a saudabilidade, o tinto é melhor. Inclusive, os estudos com vinho mostrando benefício em saúde são feitos com vinho tinto. Não tem estudos feitos com vinho branco, por causa da quantidade menor de composto bioativo, não se estuda tanto. Mas o tinto não, ele é bem mais interessante nesse sentido. Agora, o prazer de tomar é o paladar de cada um. Vai de cada um. Cada um vai no que gosta. E doutor, a uva passa? O problema das frutas Porque na desidratadas... vida tudo passa. tudo, é menos, Até a uva. menos motorista e cobrador. Menos o motorista e o cobrador. Na vida tudo passa. Olha, qual que é o problema das frutas desidratadas, né?
Então, isso vale para todas, não uva, só maçã desidratada, banana desidratada. Quando você desidrata a fruta, ela fica muito concentrada em frutose. A quantidade de, até caloricamente falando, e de frutose é maior em cada 100 gramas de uma fruta, 100 gramas de uva passa e 100 gramas de uva. Na uva passa, você vai ter muito mais frutose. Então, isso para quem está pensando em controle do peso, eu não acho legal exagerar na uva passa, tá? É só nesse sentido, tá? Mas é um alimento ok, que eu não vejo nenhum problema. E a polêmica do Natal, se coloca uva passa ou não na maionese, ou no arroz ou na farofa. Eu sou time uva passa. Eu sou time... Eu Ah, adoro, pronto, olha só. Trio uva. Eu adoro, cara. A gente não teria um Uva problema passa, numa eu ceia de Amo, Natal aqui, amo, então. amo. Eu que cozinho, eu ponho. Eu Justo. escolho, eu não Sabe abro pra aquele, eu ninguém. não vou falar o nome para não fazer propaganda, aquele restaurante que você pede para colocar os ingredientes e vai servindo a sua massa? Sei, 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 Tem nos sim. shoppings, né? Quando eu vou pedir os meus componentes, eu peço uva passa. Pode escolher 5, 3 tem que ser de uva. A pessoa fica olhando e fala, esse cara quer uva passa? Na massa? Nessa hora, Eu agora. coloco. O cara nem sabe o que é, mas qual é a uva passa que mostra? É esse aqui, ó. Ah, entendi. Mas é um bom alimento, só cuidado com o exagero, que é muito calórico e tem muita frutose. Ótimo. Só nesse sentido. Doutor, muito obrigado, Eu viu? que agradeço, Desculpa gente. a nossa Obrigada, brincadeira. Ah, não, mas isso que é bom, mas ser Muito descontraído. bom, muito Imagina, obrigado eu de que agradeço. coração, Comam viu? uva, um cacho por dia aí de 100 Ótimo. gramas, ó, com a casca, tá? Mastiguem, engulam e por causa da fibra também. Acho Olha uma só, boa opção. fica a Tá bom? dica aí, Fica a então. dica. Vamos passar os contatos, Cláudia? Vamos passar os Passa você, manda ver. contatos. @dr de doutor Roberto Navarro. E também tem o site drrobertonavarro.com.br. Perfeito. Muito obrigada. Eu que doutor. agradeço, viu? Doutor, obrigadão, viu? Obrigado, muito Prazer em obrigado. recebê-lo novamente aí. Obrigado. Obrigada. Venha com mais tempo. Me a gente- convidem que eu tô sempre Venha com aí. mais tempo a gente comer um queijo e tomar Bora, Olha bora, só. concordo.